Sejam muito bem-vindos, tem muita gente aí para entrar. A gente está muito feliz com o fato de que muitas pessoas estão interessadas em nos ouvir, né? Muitas pessoas estão ligadas nos temas com os quais nós estamos ligados e que são muito importantes, então isso para a gente é uma grande alegria, né? Eu quero dar boa noite para vocês todos, dizer que vocês são todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui com a equipe dos professores, né, que deram as aulas para esse curso, e eu quero dizer para vocês que esse curso ele nasceu de uma maneira muito espontânea. Ele é filho de uma série de lives que nós fizemos aqui no Insere, no ano passado, e a partir dessas lives, nós percebemos, na verdade, a importância da gente trabalhar esses temas que são trabalhados nesse curso, de maneira a ajudar os nossos colegas a serem capacitados para atender essa população que tem especificidades, né, e que, infelizmente, a gente não tem uma fonte, né, para encontrar informações que vocês vão encontrar nesse curso. Tá? No momento em que eu lancei a ideia de a gente fazer o curso, houve uma adesão imediata, todos aderiram à ideia, né, com muita felicidade, e depois que todos aderiram e que a gente já estava, né, pensando no formato do curso, eu encontrei a Jaque, né, na internet. Ela foi a única pessoa que não participou das lives, mas eu felizmente a encontrei, foi um presente, assim, aquelas coisas que acontecem inesperadamente, e eu a convidei para participar também. Foi em setembro, Jaqueline? Foi em setembro, acho que foi em setembro. Fez um ano, então. Fez um ano, exatamente. Né? Esse curso estava no forno. Então, assim, esse curso, na verdade, ele nasceu em plena pandemia, gente, e nós estamos todos em cidades diferentes, né? O Aneron está no Rio Grande do Sul, a Jaque está no Rio Grande do Sul, o Breno está em Belo Horizonte, o João Guilherme estava em Belo Horizonte, eu aqui, a Suzana aqui. Então, para a gente fazer aqui em Maceió, né? Aí, em Maceió. Aqui em Maceió, Então, para a gente fazer um curso com a qualidade que a gente tem o cuidado de fazer no Insere, nós tivemos a ideia de comprar uma câmera e enviar essa câmera, né? Essa câmera passeou pelo Brasil, fez esse percurso todo, junto com essa câmera foi um caderno que a gente vai ter a oportunidade de mostrar o que aconteceu, né, porque eu escrevi uma mensagem para o Aneron, que foi o primeiro professor que gravou o curso, e o Aneron foi escrevendo a mensagem para a Fernanda, e a Fernanda para o Breno, e o Breno para o outro. Então, isso foi nos unindo, gente, isso foi construindo um laço entre a gente, fora as reuniões que a gente teve aqui na internet, isso construiu um vínculo entre a gente, que foi, na verdade, é a base desse curso, né? E tudo que foi construído em cima disso, em cima do afeto mesmo, né? E a gente hoje quer apresentar isso para vocês, e a gente quer trazer algumas discussões que são bastante importantes, para que a gente possa pensar e para que a gente possa falar sobre isso, né? Que é super importante. Então, assim, eu vou passar a palavra para o Gui, né? Para o Guilherme, para o João Guilherme. Eu chamo de Gui, gente, eu não vou perder esse hábito nunca, né? E eu queria só convidar os nossos colegas que estão aqui com a gente para que vocês participem, se possível, e por favor, com as janelinhas abertas, né? Assim, a gente trabalha com apego, com vínculo, com conexão o tempo inteiro, e a gente precisa olhar para vocês para que a gente possa fazer essa conexão. É super importante para a gente esse contato. Então, quem puder, por favor, mantenha aí as suas janelinhas abertas, porque para a gente é muito importante olhar para vocês. Ok? Então, obrigada a todo mundo aí respondendo, abrindo as janelinhas, super agradeço. E vou passar a palavra para o Guilherme, né? Guilherme vai apresentar os professores, nós vamos falar um pouco do
do conteúdo que nós trabalhamos nesse curso e a gente vai aí discutir algumas questões importantes, ok? Então, João Guilherme. Vamos lá, então, né? Obrigado, Jaque, pela passar a palavra. Gente, então a ideia de hoje, primeiro é que, como a Jaque falou, o curso foi todo inteiro pautado no vínculo e no afeto. Então, assim, o que está no curso nada mais é do que o afeto de todos os professores que estão aqui hoje, que se moveram pela causa, que acreditam em uma psicologia que é inclusiva, que é uma psicologia que... E quando a gente fala em psicologia, a gente está falando de saúde, tá, gente? Eu estou falando de psicologia porque é a minha área, mas eu estou falando de saúde, é um curso voltado para profissionais da área de saúde como um todo. Então, assim, a ideia nossa é que vocês, da mesma forma que a gente se vinculou, que vocês tenham a oportunidade de se vincular com a gente, não só hoje, como ao longo do curso. Então, eu queria muito começar apresentando os professores que fizeram parte e contribuíram com essa criança dos nossos olhos, que brilha nos nossos olhos, né? Assim, como a Jaque começava falando, Jaque Santos, tem 1 ano que a gente está elaborando esse curso, foi um curso criado, assim, com muita dedicação de todos nós, com muito empenho. Então, eu queria começar por ordem alfabética, né? Acho que facilita um pouco. Vamos lá, Neron, começar a se apresentar? Eu odeio desde o jardim da infância a alfabética, mas tudo bem. Tá bom, não, mas tá superado já. A terapia de esquema já me ajudou a superar esses traumas. Ah, que bom, que bom. Bom, então, eu sou a Neron Canals, eu sou psiquiatra, sou aqui de Porto Alegre, coordeno um núcleo de sexualidade, gênero e diversidade sexual já há 7 anos aqui numa instituição que eu sou sócio. E foi muito bacana quando a Jaque Leão me convidou para... Primeiro foi para uma live, eu me lembro muito bem dessa live, o ano passado, foi muito bacana, foi no mês do orgulho LGBTQIA+. E quando veio a ideia do curso, até porque, não sei se tu recorda, já que há muito tempo a gente já vinha, de algum modo, ensaiando essa ideia desse curso, né? E acho que quando surgiu, realmente, de fato, não tinha como não estar pronto para poder participar desse momento. A ideia, eu participo do curso na parte inicial, né, que tem, digamos, que a gente pode definir como uma parte introdutória, onde eu falo mais a respeito da história de direitos adquiridos pela comunidade LGBTQIA+. São alguns direitos, né, que eu acho que é importante para quem for trabalhar com essa população poder estar atualizado com relação a isso, até para poder ajudar também os seus pacientes a requererem os seus direitos. Depois, uma de conceitos básicos, para a gente poder entender muito bem conceitos de identidade, gênero, orientação sexual, expressões de gênero. E depois tem questões mais práticas de psicoterapia da área da família, que é uma das áreas que eu também sou especialista, de trabalhar com orientações para familiares da comunidade LGBTQIA+, o enfoque de terapia de casal para relacionamentos homoafetivos, a negociação sexual conjugal e também casais homoafetivos, quando decidem ter filhos, o processo de adoção e também o processo de reprodução assistida. Então, essas são umas áreas no qual eu compartilho com vocês, falo da experiência profissional e da minha experiência pessoal, como também uma pessoa que faz parte da comunidade LGBTQIA+, né? Então, acho que isso também é interessante da gente poder falar um pouco das nossas vivências também nesse curso. E espero que quem puder participar do curso aproveite muito, porque para nós foi muito bacana poder dividir esses conhecimentos com vocês. É tão legal, né, Neron? Porque ao longo das suas aulas você traz muito, não só da sua vivência mesmo, assim, né, da sua vida prática, como do seu exercício profissional, né? E você dá justamente o caminho das pedras na orientação de como que a gente tem que fazer em alguns momentos, né? Assim, do que a gente tem que falar, por qual caminho que a gente tem que seguir. E assim, gente, eu sou suspeito para falar, porque eu amo todas as aulas. Eu assisti o curso umas 2, 3 vezes, então, assim, é maravilhoso. Realmente, a Neron, ficou muito legal suas aulas. Breno, legal, vamos lá? Guilherme. Gente, boa noite a todos, a todas e todos. Eu sou o Breno Martins, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu cheguei nesse time também através do João, e depois conheci Carol, conheci Jaque,
Depois conheci todo o time, assim, que tem movimentado, né, esse curso. Acho que, desde a minha formação, eu tenho um enfoque muito grande na questão de afeto, que foi onde eu me reconheci enquanto homem negro também. Então, né, hoje eu me reconheço enquanto homem negro, favelado, bandista, psicólogo. Acho que trago todos esses recortes aí que me compõem, né? Esse curso eu achei legal ter feito, porque eu também foquei muito nessa questão de não levar só uma ciência, assim, né? Levar também uma vivência. Eu, particularmente, eu não acredito numa ciência neutra. Eu acho que a gente se afeta e afetamos os nossos pacientes, as nossas pesquisas. Eu acho que nesse curso eu trouxe um pouco disso, né? Assim, um pouco de vivência, um pouco de teoria, um pouco de prática, que eu acho que é o que compõe, assim, né? Eu também estou aqui em Belo Horizonte enquanto coordenador da Comissão de Gênero e Diversidade Sexual do CRP, junto com a Liliane e o João Martins, que são conselheiros, e eu estou como colaborador coordenador, né, aqui à frente dessa comissão. Participo também da Comissão de Relações Étnico-Raciais do CRP, né, estive estagiário no CRP também, então eu tenho um carinho muito grande pelo CRP, pelo CFP, eu acho que é onde a gente faz psicologia acontecer, né, então acho que eu penso um pouco isso também. Na capacitação, eu fiz o recorte sobre o movimento social e a história do movimento LGBTQIA+, porque eu penso que é como chega um paciente para a gente precisa entender qual que é a origem, né? Quando a gente fala de esquema, eu estou agora em formação em terapia de esquema também, e sou psicólogo social, e aí quando a gente fala em esquema, a gente precisa entender a origem, como que surgiu, o que aconteceu na história do paciente. Eu acho que a história do movimento LGBTQIA+, a história do movimento negro, movimento trans, movimento de modo geral, tudo tem uma história, e a gente precisa entender que história é essa, por que a gente chegou nesse ponto que a gente está hoje. É que a gente conseguiu adquirir direitos, a gente conseguiu, né, assim, movimentar tudo isso aí. Então, eu trago um pouquinho essa perspectiva, trago um pouquinho a perspectiva do trabalho em rede. Eu acho que o trabalho sozinho, ele fica muito defasado, né, e aqui a gente conseguiu construir redes sólidas, assim, redes afetivas, redes de conhecimento, de troca, de vivência, de afeto. Então, acho que é uma perspectiva que eu pego muito no meu trabalho, tanto para chegar pacientes até mim, quanto para encaminhar pacientes a outras pessoas, e quanto para entender como é que funciona uma política pública. Chegou um paciente para mim, que é um homem gay, e vive com HIV/AIDS, por exemplo. Eu preciso entender como é que dá a dinâmica aqui na minha cidade, né? Se ele é daqui, eu preciso entender onde que eu vou encaminhar, qual serviço que eu vou encaminhar, quem que eu vou acionar para fortalecer aquele corpo, né? Então, essa perspectiva que eu quis trazer um pouquinho também. E falar um pouquinho de prevenção combinada sobre IST, HIV/AIDS, que eu acho que é uma questão que perpassa muito o movimento LGBT, mas reiterando que não é somente no movimento LGBT. Pelo contrário, né, assim, tem crescido muito fora do movimento LGBT. Todos nós, a gente está aí suscetível a todas essas questões, então a gente precisa ter esse conhecimento de modo geral. Eu adoro falar, se deixar eu fico aqui falando durante 7 horas, então, mas é isso. E eu acho legal, né, Breno, porque o seu olhar como não só psicólogo clínico, mas também com experiência em psicólogo social, traz que a gente não trabalha sozinho, né? Assim, quando a gente está falando dessa população de maneira geral, é um trabalho integrado e é um trabalho que traz uma história muito grande, né? Assim, são pessoas que trazem muitas marcas e muitas marcas que não perpassam unicamente a história de vida deles, mas sim a sociedade como um todo. Então, a gente está falando de movimento social porque existem questões sociais que nos atravessam de maneira como um todo. Então, é uma contribuição que eu acho que é importante quando a gente está pensando no atendimento a essas pessoas. Jaque Santos, primeiro. Ai, já sou eu. Gente, eu também tenho um monte de coisa para falar, mas hoje eu vou falar só sobre a minha experiência clínica um pouco, porque eu faço 1000 coisas, né? Mas assim, eu sou Jaque, eu moro em Juí, no Rio Grande do Sul. Sou uma mulher trans, travesti. E tenho uma experiência de 4 anos com transtornos no desenvolvimento, primeira infância, relação mãe-bebê, luto dos ideais narcísicos. 4 anos eu trabalhei com essa clínica. E agora faz 2 anos que eu trabalho com a clínica LGBTQIA+,
e mulheres cis hétero, né? Então, a minha orientação de trabalho sempre se dá pela psicanálise e estudos de gênero, interseccionalidade, estruturas de violência, reconhecendo que a psicanálise não dá conta a psicanálise antiga lá, né, de Freud e Lacan, não dá conta de atender as pessoas e os sintomas que existem hoje em 2021. Então, a gente tem que beber em outras fontes também. E eu tentei trazer tudo isso nos 3 módulos que eu construí. Então, garimpei muitas coisas. Eu sou muito ilustrativa, tá? No primeiro módulo, você vai encontrar um mapa. Eu criei um mapa, que é uma trajetória para vocês entenderem a história da transexualidade. Porque a gente acha que é algo super novo, assim, que caiu de paraquedas, né, na pandemia. E na pandemia cresceu muito o movimento, mas não. Então, aí vocês vão ver lá os índios, os médicos, os psiquiatras, os tratamentos que eram feitos com imagens, com tudo. Para a gente entender que toda essa construção e essa exclusão da história da transexualidade é uma ferramenta, né? Muito bem pensada pela cis-heteronormatividade. E com o nosso trabalho como psicólogos, a gente precisa desconstruir essas ferramentas porque elas matam as pessoas. E no segundo módulo, eu trouxe sobre os manuais de tratamento e os sistemas de repressão. Continuei falando, né, sobre isso. Aí eu trago CID, DSM, psiquiatria, medicina, processo transexualizador, todas essas questões que englobam, né? Cis-heteronormatividade, branquitude, diagnóstico, incongruência de gênero, disforia, por aí vai, né? E depois, no último módulo, no terceiro, eu trouxe orientações práticas para atender essas pessoas no consultório. Não é fácil. Eu sou trans travesti e, às vezes, eu pedalo para atender, porque são casos muito complexos, gente. São demandas, assim, de pessoas que vivem, né, passaram a vida inteira sendo violentadas e excluídas, e agora chegam nesse espaço com um caminhão gigantesco de traumas, de violências, de exclusões, e você precisa não se comover tanto, porque você precisa estar ali forte para atender, né? E como dar conta de todas essas demandas. Aí eu trouxe várias ferramentas que vocês vão poder usar depois no consultório, na clínica, porque é muito importante a questão do manejo clínico, né? Se você não sabe, não é só escutar, você tem que saber manejar o caso e orientar e saber a referência contra a referência, porque é complexo e exige uma formação bem profunda. Depois eu quero falar mais, tá? Vamos todos, Jaque, vamos todos. Mas eu acho ótimo porque Amei. não só tem o seu lugar de fala, né? Mas, de maneira geral, pessoas trans, travestis têm uma dificuldade muito grande de se sentirem acolhidas, né? Assim, verdadeiramente por quem elas são. Eu acho que como classe a gente não está preparado para atender mesmo. Acho que como classe a gente não. E eu acho que é muito mais importante quando a gente tem uma pessoa que sabe e fala sobre isso, da mesma forma que a gente está falando da vivência pessoal de cada um, né? E vamos sim, vai ter muita coisa boa ainda hoje. Jaque Leão, vamos lá? Eita, Jaque, som. Recebi agora. Gente, meu nome é Jaqueline Leão, eu sou diretora do Insere. A minha empresa se chama Insere, não é por acaso. Esse nome foi escolhido por mim. E o Insere significa, na verdade, é do verbo inserir mesmo, né? Esse é um dos objetivos que a gente tem. Nós temos um carinho muito grande pelas populações, pelas minorias, né? Eu, particularmente, tenho uma preocupação muito grande com isso. Acredito que essa é uma causa de todos, de todas e de todos, né? Acho que a gente não pode, ninguém pode se excluir, menos ainda nós que somos da área de saúde, muito menos nós. Nós, na verdade, temos a obrigação, né, de falar, de trabalhar, de ajudar, de atender, e mais do que tudo, de fazer isso de maneira responsável,
né, sabendo exatamente o que nós estamos fazendo. Na verdade, assim, a minha experiência é de ter muitos amigos da população LGBTQIA+, tenho amigos queridos, tenho sobrinhas, tenho pessoas da minha família, e em todas essas histórias eu acompanhei muita dor, muita dificuldade na construção da identidade desses sujeitos, na administração dessa identidade. Gente, como é que uma pessoa precisa administrar a própria identidade, né, com a família, com os amigos, com a sociedade, né, e essa administração, né, que eu estou falando, passa muitas vezes justamente por não sair do armário, né, por ter uma vida dupla, por não poder trazer as suas relações para o seio da família, e passa também por muitas situações que já falaram aqui de violência. E essas situações de violência, elas também acontecem dentro das clínicas, né, de saúde médica e psiquiátrica e psicológica, em todas na verdade, em todas as situações, né? Quando eu comecei a pensar em fazer o curso, eu comecei a perguntar para os meus alunos, eu dou formação, nós damos formação de terapia do esquema, não é sério? E eu comecei a perguntar para os meus alunos quem deles nunca havia atendido um paciente que fazia ou faz parte da comunidade LGBTQIA+. E eu, até agora, gente, não encontrei nenhum profissional que não tivesse tido essa experiência, né? Ao mesmo tempo, nessa semana de live que nós fizemos, eu recebi muitas mensagens, algumas impensáveis, realmente algumas impensáveis, né? Violentas mesmo. Mas muitas também questionando algumas questões, no sentido de que a gente precisa falar sobre isso, né? Que há uma falha gravíssima na nossa formação, né? Então, eu imediatamente, como a Neron falou, isso é uma coisa que a gente já vem, eu já venho namorando há muito tempo, a Neron já veio a Maceió dar aula aqui, a gente já tinha conversado algumas coisas, e felizmente isso aconteceu, e nós estamos aqui hoje, né, para compartilhar com vocês essa experiência e esse conhecimento. Esse é o objetivo, né? O objetivo é compartilhar conhecimento, para que a gente possa atender os nossos pacientes, a cada um deles, porque cada paciente precisa ser atendido individualmente, com as suas especificidades, com as suas questões, dentro da sua realidade, e a gente não pode pensar que essa população não tenha especificidades, né? Que a gente precisa conhecer, considerar, e muitas vezes, inclusive, orientar, né? Então, assim, dentro do curso de capacitação, o meu módulo é sobre terapia do esquema, né? Para quem conhece a terapia do esquema, e para quem não conhece, é preciso dizer que os esquemas psicológicos que contêm as crenças, os pensamentos, todos os registros, né? Eu estou falando de esquemas desadaptativos, relacionados com as nossas experiências tóxicas, eles são registrados, né? E esses registros dessas situações, eles dão origem a esquemas desadaptativos, que, na verdade, acabam direcionando a nossa vida, e, claro, que se eles são desadaptativos, esse direcionamento também é desadaptativo. E esses esquemas nascem dessas situações tóxicas, que são situações naturalmente vividas com as figuras parentais, com as pessoas importantes, desde a infância, né, e adolescência. Os esquemas são construídos até o final da adolescência, e é claro que há uma importância enorme nas experiências sociais, né? E no caso dessa população, nós sabemos que as experiências são experiências de violência, experiências de
de preconceito, experiências muito dolorosas que marcam essas pessoas, né, que violentam essas pessoas. Isso acontece, às vezes, infelizmente, dentro das famílias e com os próprios amigos também. E a gente não pode deixar de falar nisso. Então, quando eu falo de terapia do esquema, eu falo pensando em como essas experiências tóxicas dessa população podem gerar esquemas, e que esquemas seriam gerados a partir dessas experiências, e o que é que isso pode causar na vida dessas pessoas, e como tratar isso, né, e como cuidar disso, né? Então, é uma abordagem, a terapia do esquema é uma abordagem que nos permite olhar para essas pessoas de uma maneira muito ampla e muito profunda, porque a terapia do esquema, ela busca a origem das questões, a origem dos problemas que são vividos na atualidade e a construção dessas questões, né? Então, ela nos dá uma visão muito, muito profunda desse processo, e o que ele causa nas pessoas. E isso foi visto com olhar para essa população, e é sobre isso que eu falo no curso, né? É isso. Su, vou deixar você se apresentar, e aí eu me apresento e a gente continua a discussão. Boa noite a todos. Eu sou Suzana Bernardes, sou médica psiquiatra, tenho formação em clínica. Antes de fazer psiquiatria, sou psiquiatra há 18 anos. Trabalho na coordenação da Câmara Técnica de Psiquiatria aqui do Conselho Regional de Medicina de Alagoas. Tenho formação em terapia do esquema e sou psiquiatra do INSERE. Talvez o último título seja mais importante, né, Jaque? Então, eu fiz parte dessa equipe, fiquei imensamente feliz e honrada com o convite. Eu falei especificamente da parte da psiquiatria, né, na população LGBT, dos transtornos mentais, e confesso para vocês que aprendi bastante, né, enquanto me aprofundei nisso, pude me direcionar, e assim, tive alguma dificuldade em conseguir material. Nós somos, uma coisa que me chamou bastante atenção, nós somos muito carentes de informação técnica, de pesquisas nessa área ainda. E trouxe no curso informações sobre as patologias que atingem com mais frequência essa população, características e especificidades como incidência maior de depressão, incidência maior de ansiedade, de suicídio, as dificuldades, por exemplo, de identificar, né, inclusive essas taxas de suicídio ligadas a essa população, já que não existe, quando se coloca, né, a causa da morte como suicídio, não existe nenhum nível de identificação no atestado de óbito relacionado a gênero, nem orientação sexual, nem nada disso, então a gente tem pouquíssimas informações relacionadas a essa população. E falei também um pouco sobre o tratamento dessas patologias nessa população, falei um pouco sobre terapia hormonal que é feita, né, da readequação, os riscos envolvendo os riscos físicos, né, os riscos psiquiátricos, as consequências disso, né, e a vantagem também e as indicações para as pessoas que procuram, né, esse caminho. Nós temos poucos serviços que fazem isso de maneira adequada, o que expõe essa população a situações de risco de vida muito grande por tentarem fazer, né, sem um acompanhamento adequado. Para mim foi um aprendizado muito grande fazer parte desse curso. Eu já tinha, né, como todo profissional de saúde, como a Jaqueline falou, tido contato, né, em atendimentos com essa população, e nós somos absolutamente responsáveis pelos nossos atendimentos enquanto seres humanos, principalmente, porque não é aceitável que nós sejamos agentes de violência para essas pessoas. Elas já têm históricos, muitas vezes muito sofrido, de muita violência, e os serviços de saúde são
E os profissionais de saúde são, quando não preparados adequadamente, são agentes de violência, de mais uma violência para essas pessoas. Então, é preciso se capacitar, por isso que eu achei essa ideia fantástica, é preciso se ter informação, né? Não basta só você acreditar que você é um profissional de mente aberta e de que você vai entender, você precisa, como a Jaque Santos falou, manejar clinicamente de modo adequado, saber exatamente o que você pode oferecer de melhor para essa pessoa, como para todas as outras pessoas as quais você vai atender. Mas existem informações específicas dessa população que você precisa ter para que você possa oferecer o seu melhor, que é o objetivo de todos nós que trabalhamos com isso. Então, é isso, foi maravilhoso. Espero que todos vocês assistam, né, e que compartilhem desse afeto mútuo que esse grupo desenvolveu. Eu achei tão legal, Sucre, quando você falou a questão do sermos agentes de violência, porque o que a gente percebe é que não basta só ter amigos que são gays ou pertencem ou lésbicas ou transexuais, né? Assim, que é o que a gente escuta, assim. Eu sou tranquilo, eu posso atender, eu tenho até amigos que são pertencentes à comunidade, algo do tipo. Inclusive, Fernanda, chegou a sua hora de se apresentar. Chegou. A outra professora nossa, gente, acabou de chegar, Fernanda. Gente, desculpa a demora, tive alguns imprevistinhos aqui, mas já chegando. Sou Fernanda, sou psicóloga também, não sei como é que foi a ordem das apresentações, mas trabalho com estresse de minorias em relação à população LGBT, saúde mental também dessa população, né, e prática baseada em evidência. Então, tem sido esses os meus pontos de pesquisa e de intervenção na clínica. Fala um pouquinho do que você, quais foram suas aulas no curso que a gente está falando aqui. As aulas perpassaram exatamente esses temas, né? Assim, a gente queria trazer, antes de tudo, uma questão ética que é importante, né? Reforçando até mesmo o que os colegas, né, já foram trazendo nas aulas deles, assim, mas mostrar que a prática baseada em evidência, ela precisa sempre ser pautada numa afirmação das identidades minorizadas. E quando a gente não faz esse movimento, numa tentativa ali, né, de se colocar num lugar de neutralidade, na verdade a gente não está sendo neutro, a gente só não está cuidando de quem a gente precisa estar cuidando, né? Então, falamos um pouquinho também sobre uma integração de TCCs, né? E aí a gente já faz uma ponte com a aula da Jaqueline também, em relação à terapia de esquema, né? Numa tentativa de observar, dentro das, né, práticas que a gente tem com embasamento de evidência, né, de pesquisa, quais são as intervenções afirmativas que a gente pode, né, ter para o manejo mesmo do estresse de minoria com essa população. Maravilha, Fernanda, maravilha. E, por fim, acho que eu, né, sobrando. Gente, eu sou João Guilherme. Não, você está aqui ainda. Então tá, beleza. Você continua aqui. Eu sou João Guilherme. Meu papel no curso ele foi mais por trás dos panos. Eu assumi a posição de coordenador do curso e pensando no que a gente vem conversando e que os professores estavam trazendo. E o que a Su falou, que eu acho que me marcou muito, que é o cuidado para não sermos agentes de violência. A gente trouxe a ideia de coletar alguns depoimentos, onde a gente pegava pessoas que faziam parte da comunidade LGBTQIA+, e traziam a vivência deles, sejam no processo de psicoterapia, seja na busca por atendimento, seja na vivência da descoberta da famosa saída do armário, seja na questão dos relacionamentos. Basicamente, o que a gente fez foi tentar criar uma metodologia, mesmo no curso EAD, uma metodologia que fosse teórica e prática, ou seja, onde vocês pudessem ter o curso, assim, ter a parte teórica, e logo em seguida a gente pudesse trazer um depoimento real, vivencial, não só dos professores, mas que pudessem agregar, onde eles contavam a experiência deles, como é que eles sentiram que eles sofreram violência. A gente convidou alguns outros pesquisadores também para dar alguns depoimentos de pesquisas que estavam acontecendo, que não estavam sendo publicados ainda, mas de resultados que já estavam achando. Então a gente
pegou, por exemplo, o Bruno Cardoso, que é um outro psicólogo que pesquisa, por exemplo, a questão de satisfação conjugal e habilidade social. A gente trouxe, tem um dos colaboradores estão aqui, que é o Gabriel, que deu um depoimento lindo também, assim, emocionante. E, gente, assim, acompanhar os depoimentos é você chorar junto mesmo, assim, é você você sentir a dor das pessoas, é você entender o que acontece na prática, você tá imerso no conteúdo que a gente está falando e no que é tão importante. E eu acho que comigo a gente finaliza um pouco, né, a rodada de apresentações. E eu queria instigar uma discussão que a gente começou e vem pensando muito, que é: será que fazer parte da comunidade LGBT ou ter contato com alguém da comunidade LGBT que ia mais te capacita naturalmente? Você já está pronto para atender? Significa que você tem condições e preparo técnico e teórico para poder acolher essas demandas e acolher essas especificidades? E aí eu vou deixar isso para os professores. Quem quiser começar essa roda, fiquem à vontade. Convidar a Neron, você começa com A, você dançou. Foi bastante dizer que eu já não estou mais traumatizado, mas ficar quieto, que sempre vai ser comigo. Né? De sensibilização sistemática. Não, mas eu acho fantástico, não tem problema. Eu gosto de falar muito também, você só tem que ficar me cortando aí para não falar demais. Mas eu diria, Gui, que certamente não, né? Eu acho que muitas coisas a gente gostaria que fossem verdadeiras, né? Que de repente basta a gente ter algum conhecimento que a gente já está pronto, capacitado. Eu acho que tem muitas particularidades, e quando a gente fala também da comunidade LGBTQIA+, essa sigla grande, interminável, nós temos que estar capacitado para entender de todas essas pessoas, todas essas vivências, né? E eu falo da minha experiência pessoal profissional. Há 7 anos a gente montou o nosso núcleo de sexualidade aqui em Porto Alegre, eu e mais 2 colegas, também especialistas na sexualidade, e esses dias a gente estava conversando e a gente se deu conta, né? O que a gente aprendeu nesses 7 anos com os pacientes e com aprofundamento de estudos. Eu fico pensando que há 7 anos atrás eu não sabia tudo que eu sei hoje, no ano de 2021. Eu acho que a nossa profissão enquanto terapeuta é de aprendizado constante, né? Eu acho que qualquer terapeuta que diz que já está pronto, que não precisa mais estudar, se atualizar, eu questiono um pouco isso. E eu acho que nessas temáticas, eu acho que faz muito sentido, de repente, poder estar próximo, se não pertence à comunidade, estar próximo da comunidade LGBTQIA+, sem dúvida. Acho que isso é fundamental, acho que para a gente poder ajudar pessoas, mas nós precisamos estar capacitados. Senão a gente corre o risco de uma coisa muito cruel, que a Suzana e o Gui estão reforçando, né, de cometer atos violentos. Porque, assim como existe o racismo estrutural na nossa cultura brasileira, existe homofobia e transfobia estrutural também. Que eu acho que só quem é gay ou quem é transexual percebe muitos discursos homofóbicos e transfóbicos, e quem não é, não se dá conta que está ocorrendo isso, né? Então, imaginar que pessoas estão buscando ajuda na terapia e vão receber um discurso homofóbico ou transfóbico, eu acho muita violência, muito cruel. E muitas vezes isso acontece por falta de capacitação dos profissionais, né? A gente vê muito nos nossos alunos aqui em Porto Alegre, que muitos também se intitulam já dominando essa prática. A gente observa depois em supervisão que a gente chama aqui algumas barberagens realmente muito perigosas, né? Então, eu sou muito favorável da capacitação. Acho que isso é o que nos realmente diferencia de ser bons profissionais. Tu quer que eu passe a bola para outra pessoa agora? Aí vai ser que nem batata quente, como assim? Pois é. Não, já que uma coisa. A Jaque tá louca para falar, fala, Jaque. A Jaque tá louca para falar. Gente, é o seguinte, eu estava pensando agora aqui do quanto é importante a gente se analisar, né? Fazer essa terapia, entender que pessoas a gente se sente confortável para atender também.
porque a gente precisa desconstruir a ideia de que psicólogo, psicóloga atende qualquer coisa e todo mundo, e dá conta de tudo. Isso não existe, né? Dentro da minha clínica existem pessoas que eu me sinto mais confortável de atender, e eu sei que eu ofereço um trabalho de uma qualidade mais consistente, e tem outras pessoas que eu tenho mais dificuldade de atender e que eu vou levar para minha análise, para minha supervisão, porque aquelas questões que essas pessoas trazem tocam nas minhas questões, e daí eu não consigo escutar tão bem, né? E ter esse esclarecimento é muito importante quando a gente fala em população LGBTQIA+, porque senão, né, atende qualquer coisa e faz de qualquer jeito, e as coisas não funcionam assim. Então, a gente precisa ter esse esclarecimento, entender qual é o estilo, qual é o manejo, qual é a linha de trabalho que a gente vai fazer as intervenções, senão vai dar uma coisa que não é muito boa. O que vocês pensam? Eu acho super legal o que você está falando, Jaque, assim, porque esses dias eu estava fazendo uma pesquisa, escrevendo um capítulo a respeito sobre minorias sociais de maneira como um todo, e aí eu estava lendo alguns dados sobre, por exemplo, procura de pessoas que pertencem à população LGBTQIA+, aos centros de saúde, por exemplo. O tanto que é escasso, as pessoas evitam por medo de repressão. As pessoas evitam buscar, por exemplo, centros de saúde, UPAs, ou unidade de pronto atendimento como um todo, hospitais, por causa de medo de estigmatização, medo de vitimização, medo de violência. Inclusive, um dos artigos que eu estava lendo contava uma série de relatos que transexuais e travestis eram severamente violentadas por pessoas, por enfermeiros, por exemplo, gente, por enfermeiros, por médicos. Eles eram, inclusive, catequizados de alguma forma, sabe, assim, falando que eram dentro do centro de saúde. Então, quando a gente está falando sobre isso, inclusive quando você fala aqui a respeito disso, me faz lembrar justamente como que a gente precisa estar com nossas questões em dias, em que a gente precisa separar aonde que vai o nosso profissional e aonde que a gente vai o pessoal também, né, assim, dos meus dogmas, das minhas crenças, do que eu acredito, quando eu estou atendendo, quando eu estou trabalhando, quando eu estou ali. Faz sentido? Vai sim, E também cuidar... Desculpa, Suzana, você Não, quer falar? desculpa, pode falar, Jack. E cuidar, porque às vezes quando a gente se você é uma pessoa cisgênera e heterossexual, às vezes você não vai saber tudo sobre uma pessoa que é trans, por exemplo. E cuidar, às vezes, para na sessão você não ficar perguntando coisas ou ficar curiosa, porque não é espaço de curiosidade, né? É um tratamento que você vai fazer orientações. E você vai estar escutando e você vai estar manejando, no meu caso, a transferência. Então, é difícil separar isso tudo. Eu achei fantástico isso que você colocou, Jack, porque, assim, eu acho que, na minha cabeça, não dá para você cuidar da mente de outra pessoa se você não cuidar da sua. Então, eu tendo a desconfiar, né, de um profissional que não faz psicoterapia e que atende em psicoterapia. Achei a sua fala perfeita, acho que todos nós temos os nossos limites, e é muito importante que os reconheçamos para que a gente não preste um desserviço a quem procura a gente. Isso que o Gui falou é uma das coisas, inclusive, que eu falei na minha aula. Essas pessoas têm uma dificuldade muito grande de chegar aos serviços de saúde, e isso compromete a saúde física e mental imensamente. Por exemplo, as mulheres lésbicas, elas fazem mamografia com muito menos frequência do que as mulheres heterossexuais. Isso significa que o índice de câncer de mama, né, em estado em que já está um comprometimento muito maior, é diagnosticado muito mais tardiamente nas mulheres lésbicas do que nas héteros. E, de um modo geral, câncer de mama, câncer de cólon, doenças infecciosas, enfim, todas essas pessoas evitam esse contato,
né, para não sofrerem esse tipo de preconceito, de julgamento, de catequização, como o Gui falou, né, de ouvirem piadinhas, comentários desrespeitosos. Então termina que eles descuidam da própria saúde, não fazem muitas vezes exames regulares que todos nós devemos fazer e ficam à mercê, né, do diagnóstico, de um não diagnóstico, de não ter um cuidado de saúde adequado que deveriam ter enquanto população. Isso eu acho que é importante a gente destacar aqui, que quando a gente está falando de violência, a gente está falando, inclusive, de chamado microviolência. Inclusive, assim, se no momento que a pessoa chega para você e fala que ela está se relacionando, por exemplo, a gente pega o caso de um homem gay, e você pergunta, o homem gay está falando que ele está se relacionando com uma pessoa, e você pergunta como é o nome dela, e isso já gera uma situação de microagressão, isso já gera um constrangimento imenso para a pessoa ter que enfrentar e falar assim, Não não, eu é sou ela, é gay. ele. Não é E ela, é uma outra ele. coisa também que pode acontecer, que também a pessoa se identificar como gay e o profissional fazer um direcionamento específico para determinadas situações, como, por exemplo, um homem gay, você já fez teste HIV, você faz sexo seguro, e esquece de todo o resto dele, né? Que ele precisa fazer um controle, que ele tem que fazer um exame de próstata, que ele tem uma hipertensão, que ele tem um problema cardiológico, que ele tem todas as questões que todos nós temos de questões físicas e foca exclusivamente baseado na orientação sexual dele ou na questão de gênero dele e esquece todo o resto do universo de saúde. Isso também é um outro problema. Então, por isso que às vezes é complicado você achar que você conhece, que você entende, que está tudo bem, porque termina fazendo uma situação dessa. Por exemplo, uma mulher, né, que vai procurar um médico, um ginecologista e diz que é lésbica, então ele imediatamente supõe que ela não quer ser mãe. Então ele não aborda nenhum tipo porque como ela não se expõe à gravidez, então teoricamente ela não precisa de cuidados relacionados a isso ou de dúvidas relacionadas a isso está absolutamente, né, não faz sentido. Acho que tanto um hiperfoco quanto um hipofoco, né, nas questões LGBT é uma questão, porque aí você já está sinalizando para aquela pessoa que aquilo não, né, não está sendo levado nem com a naturalidade que precisa ser levado, nem com a atenção e o cuidado que precisa ser levado, né? A Andrea colocou aqui um outro ponto bem importante também, né, no chat, a questão da orientação bissexual também, né? Que a gente muitas vezes fala só sobre mulheres lésbicas e homens gays e pessoas trans, né, e ainda assim as pessoas trans não binárias também não são tão faladas, né? Ou leva para o campo da heterossexualidade e essas pessoas que, né, estão num caminho monodissidente, né, ou não binário, ficam invisibilizadas, né, quando a gente está falando desses grupos. Isso tem um outro processo de invalidação muito grande ali, né? Usar lésbico, bissexual como sinônimo, né? Usar, por exemplo, pessoa não binária transmasculina como homem trans, quando são coisas diferentes, né? Acho que a gente sempre precisa tomar esse tipo de cuidado também, disso instrumentalizando também em relação a quais são os estressores específicos crônicos de cada grupo e, né, investigar se eles estão acontecendo naquele paciente, né? Porque a gente vai precisar perguntar as coisas e tentar entender como é que é a realidade de vida dessa pessoa. Não assumir que essas coisas acontecem, mas também não assumir que elas não acontecem, né? E vejam que interessante, né, gente? Assim, a gente está debatendo isso e eu sempre fico chocado, impactado que a gente está no ano de 2021 e ainda percebendo quanto que profissionais não estão capacitados para esse tipo de atendimento. É muito frequente o relato de pessoas que buscam ajuda e relatando de outras experiências com outros colegas, falando exatamente disso que a gente está ouvindo, né? E o sofrimento, e não tem nem espaço para poder falar desse sofrimento. Então, também acho que é um trabalho muito importante a gente também ter uma ação social de poder ajudar as pessoas, digo de novo, a entender que tem o direito de buscar sistema de saúde, tem o direito de reivindicar ser bem atendido, né? São questões básicas, fundamentais, só que realmente muitas pessoas acabam não exercendo esse direito por talvez já ter todo esse histórico aí
preconceituoso no sistema de saúde, que inclui a nossa prática profissional, né? Inclui também a saúde mental. Uma coisa que eu vejo que eu acho que é muito, muito grave, que eu escuto ainda hoje, né, de relato de pessoas, seja pela orientação sexual, seja por uma identidade de gênero não cisgênero, o terapeuta querer entender por que a pessoa é gay, por que a pessoa é transexual, entende? Buscar, fazer perguntas na história de vida, tentando buscar respostas para isso, tornando uma patologia onde não tem patologia, né? E o quanto que é cruel isso para as pessoas, né? Porque daí fica toda aquela coisa, de novo, do estigma de ser uma pessoa errada, né? E esse profissional diz que não tem preconceito, mas, na verdade, está conduzindo uma sessão de uma maneira extremamente violenta. Sim, totalmente, assim. Fiquei pensando agora naquele artigo do Jean Ícaro Vezosi, né, aí do Rio Grande do Sul, com o Ângelo Brandelli, colaboradores, onde eles encontraram dados assustadores, assim, em relação a atitudes corretivas, né, práticas de cura gay, assim, né, e eles fizeram algumas análises a partir das respostas, né, dos terapeutas que participaram da pesquisa, e a maioria dos que tinham altas atitudes corretivas eram profissionais de TCC e de terapia sistêmica, né. Que é isso? É absurdo. E cabe processo para a gente também, né? Nossos psicólogos hoje em dia, CRP e CFP, estão aí com um trabalho, assim, massa para né, a gente cercar mesmo, assim, essa questão da cura gay, essas questões que perpassam a nossa subjetividade. O CFP fez um trabalho belíssimo, junto com o CRs, no ano de 2019, se eu não me engano, onde os CRs, né, foram convocados aí a fazer entrevista com pessoas LGBTQIA+. E aí as pessoas, né, a gente coletou relatos de pessoas LGBTQIA+, que passaram pelo processo de cura gay, de reversão sexual, através da psicoterapia. E aí tem um livro que ele é maravilhoso, que pode ser encontrado no site do CFP, que é Tentativas de aniquilamento de subjetividades LGBTQIA+. É só jogar na internet que acha muito fácil. É um livro que traz relatos de pessoas que passaram por esse processo e o quanto que foi violento, né, para a subjetividade. E recentemente, também, em julho, o CFP lançou a nota técnica referente à Resolução 0199, que é uma, né, resolução que orienta, e a nota também que tem uma perspectiva muito legal. Então, vale a pena conhecer. E agora também, em primeira mão, assim, o CFP está no movimento de construir a nota técnica da resolução bissexual. Então, acho que são trabalhos que estão acontecendo e que acontecem porque nós, psicólogos, estamos à frente também desse movimento, né? E lembrando também que estamos em fase de evento preparatório para a próxima eleição do Sistema Conceitos. Estou falando isso porque é muito importante a gente estar nesse lugar. Eu estive enquanto estudante no último COREP, no último CNP, o Congresso Regional e Nacional, e aí, assim, se a gente não estiver lá para defender as nossas pautas, elas não estarão na próxima gestão. E a gente vai ficar 3 anos, igual está acontecendo agora no nível, né, nacional, congeladas. Então, a gente precisa se movimentar e se fortalecer para estar nesses espaços também. Acho que é importante nessa destaque. Agora você foi cirúrgico, Breno. Adorei, inteligentíssimo. Porque justamente a gente precisa entender que essa é uma estratégia, né? Excluir, não criar dados, não existir censo, não ter nas nossas graduações nenhuma matéria sobre isso. Na minha não teve, não sei vocês. 2011 até 2016, não existiu matéria na minha graduação sobre população LGBTQIA+. Então, se você não fala, é como se não existisse. E se existe, é uma doença ou uma anormalidade, algo abjeto, né? Então, por isso que é muito importante essa capacitação, porque a gente acaba dando visibilidade e entendendo a seriedade, porque essa invisibilização produz morte e violências todos os dias, né? Eu acho que é bom a gente pensar nisso, porque a gente pensa assim, a psicologia não se movimenta. Mas nós, psicólogos, precisamos movimentar a psicologia. Porque senão ela não vai se movimentar. Se a gente não fizer psicologia, se a gente não fizer psiquiatria, a gente não vai ter resultado.
Ai, é muita né? Então, responsabilidade. precisa estar nesses lugares que é assim, custa saúde mental, porque eu gasto horas e horas de terapia para ficar lá me fortalecendo para estar nesses lugares que não é nada fácil, mas que é necessário, porque se a gente não tiver... E é É isso, interessante, essa né? coisa, desculpa, essa Desculpa, coisa Su. que a Jaque falou de não registrar, né, de não ter o papel, a gente passa pelo que eu estava falando também, da dificuldade que a gente tem de material para estudo, né? É interessante que um dos artigos que eu li na preparação da aula sobre a questão da terapia hormonal, né, a única referência que se tinha dos usos dos hormônios eram em pessoas que tinham feito tratamento para câncer de próstata. Então, assim, não se tem dado, né, específico, é muito carente de dados específicos o que acontece em quem, nessa população específica. Como que eu posso me basear, né, numa população de estudo que estava tratando câncer de próstata, que usou essa substância para tal, e eu vou usar um hormônio, né, numa terapia hormonal, e eu vou me basear nisso? Não tem cabimento. Então, assim, não tem evidência, né? Como a Fernanda falou disso, a gente carece demais. Então, além da responsabilidade do atendimento, além da responsabilidade da capacitação, além da capacidade de não gerar violência mais para essa pessoa, nós, enquanto profissionais, eu entendo que a gente precisa também gerar informação. A gente precisa gerar informação, a gente precisa publicar, a gente precisa fazer com que essa fala ecoe, né, em todos os meios, inclusive nos meios científicos, para que isso seja visto, para que isso seja estudado e pesquisado adequadamente. Verdade, Su, e eu acho que isso que você está falando é super importante, assim, na verdade, eu acredito que a gente precisa se implicar. Uhum. Nós precisamos nos implicar da maneira que a gente possa se implicar, né? Individualmente, coletivamente, ou através de pesquisa, através de capacitações, através de debates, levantar temas, né? Todos nós precisamos nos implicar. Eu acho que a questão é essa, né? Eu acho que é você fazer aquilo que é possível você fazer dentro das suas possibilidades, porque todos nós temos o que fazer, né? Todos nós temos, todos nós precisamos agir, porque isso não pode ficar só no discurso, né? É preciso agir, a gente precisa fazer isso, e isso é urgente, né? Assim, na minha, eu sinto que eu sinto não, é urgente, né? É urgente, há muito tempo é urgente, né? Já que, complementando a sua fala, eu acho que o mais gostoso de olhar para essa capacitação é que a gente fez isso com afeto, sabe? Que eu acho que quando eu falo assim, eu estou exausto, porque estar no movimento social é exaustivo demais. Porque a gente coloca o nosso corpo para jogo o tempo todo. E aqui a gente colocou o nosso corpo para jogo, mas de uma forma afetiva, de uma forma política, de uma forma que a gente se movimentou. E a gente movimenta a psicologia e a psiquiatria, né? Então, acho que isso é o coração desse curso, assim, que me deixa muito feliz. Que bom, Breno. Eu acho que assim, essa é a emoção de todos nós, né, que participamos do curso, porque isso nos movimentou realmente afetivamente. A gente está falando de afeto desde a hora que a gente começou, gente, porque, olha, essa foi uma experiência que nós tivemos. Vocês não têm ideia de como isso foi construído e de como isso foi feito, né? E eu tenho certeza que isso transparece no curso, né? Eu tenho certeza que vocês vão sentir o cuidado, o carinho, o afeto, o interesse. Na verdade, vocês vão sentir o quanto todos nós estivemos implicados nessa questão. Né? É isso que eu desejo, né? Que vocês possam perceber isso, que vocês possam replicar isso, né? Porque essa é a questão. E a gente replicar, a gente se implicar e replicar isso. Né? É isso que eu desejo.